Olá, este é mais um Talk Podcast, o podcast aqui da Talk, podcasts inteligentes, que a gente faz toda semana com grandes personalidades, grandes nomes, só que desta vez nós vamos fazer uma conversa completamente diferente do que vocês já viram por aqui. Nós vamos contar histórias de vida, lições de vida, né, com uma personagem muito bacana que a gente conheceu agora e que vocês também vão conhecer. Vocês vão conhecer hoje, em vários episódios, a história da dona Marlene. Dona Marlene Campos de Souza Piazalunga, né, que nasceu no interior de Minas e hoje é uma pessoa, uma figura carismática, adoradíssima aqui em Mato Grosso do Sul, que vai contar um pouco dessa trajetória para a gente, falar um pouco desse cenário que foi montado com objetos de família, contar um pouco da história de cada um deles e contar da sua vida pessoal, que é uma história lindíssima, uma história de exemplo, inclusive, para muita gente. Dona Marlene, muito obrigado pela oportunidade de Eu poder que bater esse papo agradeço. Eu que com a agradeço. senhora. Eu agradeço muito. Dona Marlene, vamos começar falando um pouquinho da sua vida pessoal. 85 anos, 85 parecendo uma anos. garota ainda, Muito. né? 85 anos bem vividos. Conta um pouquinho da sua história. A senhora é de Alfenas, né? Interior de Alfenas, Minas. Minas Gerais, é. Eu nasci na cidade de Alfenas, na casa da minha avó, um casarão na rua, antigamente Rua Direita, hoje Rua Arthur Bernardes. É uma rua bem, assim, bem no centro da cidade. Uhum, E minha avó era viúva, meu avô já tinha falecido. Mas eu nasci, mas a gente morava na fazenda. sim. Meu pai e minha mãe casaram, já tinha duas filhas, eu fui a terceira, e quando moramos, bastante, mais ou menos uns 5, 6 anos. Assim, tipo, que o meu pai, quando casou, foi para Divisa Nova ser farmacêutico, ele era formado em farmácia. Uhum. Mas com um ano só, e a minha avó tinha deixado, o meu avô tinha deixado uma herança para eles, para os filhos, eram 8 filhos. E meu pai ficou com um pedaço de terra. Então ele resolveu fazer uma sede para morar. Minha mãe era uma moça refinada da cidade, que foi criada com muito luxo pelo meu avô, que era um general, e Aham. ele, depois, mais adiante, conta a vida dele, mais um pouco dele, né? Então, minha mãe foi para uma fazenda que não tinha muito recurso, mas ela sempre uma mulher que batalhou junto com meu pai, Ali na região mesmo era a na fazenda. região. Tinha várias fazendas ali perto, os vizinhos também, tudo fazendeiro, muito amigo do meu pai, e a gente ia muito para Alfenas. A minha irmã mais velha já foi logo para a cidade morar com a minha avó materna para estudar. Estudava no Colégio das Freiras, que mais tarde eu e a outra minha irmã estudamos também. Colégio maravilhoso, que hoje eu tenho muitas boas lembranças, né? Uhum. Mas nós ficamos na fazenda, eu e minha irmã mais nova, mais velha que eu. São quantos irmãos? A senhora diz Somos quantos? 3 irmãs Três irmãs, do três primeiro mulheres. casamento do papai. Do primeiro casamento. Primeiro Teve outros casamento. irmãos depois? Depois que nós 3 casamos, o papai resolveu casar. Olha Casou com só. uma moça muito boa, chamada Lucinda, uma família muito boa também. E com ela, ele teve 2 filhos, Então são 5 homens. irmãos. É. Hoje, 3 Hoje, mulheres e 2 os homens. dois, o mais velho é da idade do meu mais novo. Ah, olha É, só. foi interessante. No mesmo ano que ela teve, eu também tive o O Camilinho. seu, o seu, o seu pai que se casou de novo, a senhora tinha quantos anos nessa época? Eu era casada, Já era já tinha casada com 3 filho. filhos, estava esperando o Camilinho. Olha só, E que as outras bacana. 2 minhas irmãs, a mais velha também já tinha 3, foi ter o quarto também naquele mesmo ano que ela também teve o Paulinho. E a outra, minha irmã, tinha só 2. Depois ela teve mais um, né? Então a gente formou assim, uma família grande, né? A minha madrasta muito boa, uma mulher muito. Ela era professora da escola, da EFOA, uma Uhum. escola muito famosa em Alfenas. Ela muito batalhadora, muito boa para o papai. Era até boa demais, que eu achei que ela estragou ele, sabe? Mimou Ele demais. mimou muito o papai, e eu falava, Lucinda, você vai deixar ele muito mimado, né?
mas ela era muito boa mesmo, né? Sempre foi uma professora muito atuante, né? Todo ano ela era convidada para ser paraninfa. Eu É. quero ver se eu acho uma foto bonita dela para trazer, para Nós vamos mostrar com mostrar, de as repente, outras nós que eu vamos tenho, né? mostrar. Mas e aí nós ficamos na fazenda. Meu pai comprou uma outra sede que foi da minha avó e do meu avô, passou para outra casa, que era na fazenda, uma bem maior. E lá, a minha mãe, eles mudaram em dezembro, 4 de dezembro, quando foi 24 de fevereiro, ela faleceu. Puxa, Com 33 anos, nossa, muito nova. muito nova, eu fiquei com 6 anos, aí nós fomos morar com a minha avó paterna, mãe do papai. A senhora passou a sua infância na fazenda, praticamente, ou era Pas- cidade e fazenda, Não, a idas e gente, depois vindas? que nós começamos a estudar, nas férias ia tudo para a fazenda, né? Porque a gente gostava, fomos criadas Uhum. lá, né? Mas nós fomos estudar também no Colégio das Freiras, que é uma referência na minha Sim, vida, claro. né? Eu Aham. tinha muitas amigas e a gente jogava vôlei, nós éramos muito, muito cotadas para ir jogar nas cidades vizinhas, sabe? A senhora era praticante de esporte Muito mesmo. vôlei e uns tempos jogamos basquete também, que tinha uma freira lá que assim, incentivou a gente a jogar o basquete também. Olha que interessante. Mas a Com quantos minha... anos isso, dona Marlene? Eu desde quinta série, sexta série, a gente Ah, já... desde muito novinha. Então, Desde naquela época já pequena. tinha essa participação ativa da mulher no Tinha, esporte, mas né? era assim, quadra de terra. Chão batido, né? Chão batido. E depois que nós começamos a ficar mocinhas, tudo, nós começamos a ir treinar com os meninos do tiro de guerra, que aí era quadra Tá. calçada e Aham. tinha iluminação, a gente jogava de noite, já estava tendo os primeiros namoradinhos, era uma alegria, né, a gente fazer isso. A sua vida, dona Marlene, nessa época e tal, era uma vida abastada? Assim, a família tinha posses, alguma coisa? Como é que a senhora Olha, via, a assim? minha avó criou os 8 filhos que ela teve, eram 4 mulheres, 4 homens. Todos, ela conseguiu formar todos. Um formou em medicina, que era meu tio Gilberto, Isso com renda de de fazenda? fazenda, e ela também costurava para fora, fazia camisas. Depois que eu peguei uma idade, eu comecei a ajudar ela. E ela fazia muita colcha de retalho também. E eu Uhum. de noite ficava até 9, 10 horas ajudando ela a cortar os retalhos. E eu que caseava as camisas, pregava botão. Eu sempre gostei de costurar, mas eu comecei aí com o gosto, né? Sim, Com ela, aprender com a mãe. com ela. A outra, minha irmã, não gostava muito disso, não. Ela ia dormir, não gostava de ajudar, não. E a minha avó gostava porque ela só me mandava. Vai comprar botão, vai para comprar, me dava a linha para pôr a cor. E E a senhora foi pegando gosto pela eu coisa gostei também. muito. Tanto é que depois eu fiz uma corte e costura com 11 anos. Olha só, Aí eu só comprava os tecidos, eu costurava para mim e para minha irmã. Foi que uma bacana, vida né? Hoje as muito... crianças de 11 anos não Tudo querem comprado saber pronto hoje, pronto, ainda né? querem comprar importado da internet, É, tudo. então, mas no meu tempo, e nós também, no nosso tempo, assim, tinha as tarefas para fazer, né? Sim, claro. Minhas 2 tias casaram, uma ficou cuidando de mim, que era minha madrinha, e outra da Clélia, porque a gente ainda era pequena quando foi lá, né? Aí, quando a gente foi ficando mocinha, elas escolhiam modelo para os vestidos, tudo, e ajudava a gente, né? Eu lembro uma- um fato muito interessante, que eu tive até os 10 anos, eu tive muita dor de ouvido. E a É, minha madrinha levantava de noite 2, 3 vezes para esquentar numa espiriteira um óleo quente sim, com um dentinho de alho para pingar no exatamente. ouvido. Pingavam no ouvido. É. E depois meu pai, como farmacêutico, foi numa farmácia lá e ele mesmo manipulou um remedinho, eu sei o nome até hoje, chamava. é, Agora fugiu, né? Mas era um remedinho que ele mesmo manipulou. Uhum. E depois que eu tomei esse pinguei, Acabou. nunca mais Mas nunca tive não dor de ouvido. descobriu qual era o motivo Não dessa dor de sei, não ouvido? sei. Coisa Eu de tive dor criança, de mais ou menos. ouvido, né?
Dona Marlene, a senhora falou que o seu pai era general, seu avô que era Meu general? avô, meu Seu avô. avô que era general. Qual deles é nessa foto, Esse nessas aqui, ó, fotos? aqui ele já Aqui. estava dos últimos aninhos de vida dele. Mas eu Aham. tenho uma foto dele de general, que onde está, aqui, Nós ó, vamos ali embaixo. vou mostrar, né? Porque aqui não está aparecendo. Opa, aqui meu avô, ó, com 82 anos, Muito né? bacana. Ele, ele combateu na Guerra do Paraguai, foi o penúltimo sobrevivente. Os restos mortais dele estão lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, no monumento aos heróis da retirada da Laguna. Combateu com Antônio João, Camisão, Uhum. mas foi assim uma vida dele e ele era muito inteligente. Ele casou com a minha avó bem mais nova que ele, Aham. mas tiveram 5 filhos. 5 filhos. Minha mãe e a minha tia eram gêmeas, por as duas mulheres, né? As últimas, que acima tinha mais 4 homens, né? Uhum. Três, porque com as duas, 5, né? Sim. E pelo fato do seu avô ser general, dona Marlene, era uma criação muito rígida, muito severa, assim, com os netos, com os próprios filhos? Não, eu não conheci meu avô. A senhora não chegou a Ele, conhecer? a minha irmã tinha nascido no ano que ele faleceu. Ela também não conheceu, nem a outra, porque a outra era também pequena. Uhum. Ele morreu em 36, né? Sim. Mas ele era muito bom pai, ele era severo. Criou minha mãe e minha tia com muito mimo, muito carinho, sabe? E elas frequentavam a sociedade, então eles iam nos bailes, ele de farda branca e uma de cada lado, porque elas eram idênticas. Eu tenho uma foto das duas, Aham. na próxima eu vou mostrar. Muito parecido. Ela muito parecidas e elas estudavam piano, canto, frequentaram uma academia, antigamente falava academia de contabilidade, né? Aham. Contadoras, formaram, diploma muito bonito, com uma medalha muito bonita, sabe? E elas aprenderam de tudo, porque no tempo da minha mãe bordava, fazia tricô, fazia crochê, fazia frivolité, que essas toalhinhas que eu estou aqui Aham. vou mostrar mais tarde, eu aprendi com ela. Eu tinha 7 anos quando eu aprendi a fazer esse Olha que tal de maravilha. frivolité. Nessa época, os jovens, os adolescentes aprendiam muitas coisas domésticas, muitas, né, afazeres domésticos com os pais dentro de casa, né? Muito, muito, muito. E eu também eu fui bem severa com as minhas filhas, né? Elas também aprenderam a fazer bastante coisa, né? Tem que aprender, né? Tinha que aprender, né? Eu tenho 4 filhos, né? 3 mulheres e um homem. Ele é o mais novo. Elas todas, graças a Deus, estudaram e são todas formadas. Uma é pianista, a Olha que segunda, bacana. né, formou, fez conservatório de música. A outra fez letras e a mais nova é veterinária, aqui em Campo Grande. Que bacana. Dona Marlene, a senhora contou no seu resumo que a senhora me mandou antes, que eu estava lendo antes, que a senhora falou assim que tinha uma vida de muitas amizades, né? E muitos namoradinhos também. Né? A senhora foi muito namoradeira? Eu tinha bastante, eu era bem cotada das meninas, né? Mas o papai era bem severo, ele pôs uma ordem em casa É, que só podia começar a namorar com 16 anos. sim. Aí a minha irmã mais velha também tinha uns namoradinhos escondidos, né? Aí com 16 anos ela apresentou para o papai o primeiro namorado. E a, Mas e dava para esconder naquela época, assim? Dava, dava. Eu acho que era mais fácil do que Eu esconder nunca, hoje, né? eu nunca cheguei a falar para ele que eu estou namorando, pai, com 16 anos, porque eu já estava namorando, Já ó, fazia há tempo muito já. tempo. Bem, mas o dia que eu conheci meu marido, né, meu primeiro, um dos mais, assim, que era namoradinho só de passear, né? Um namorico de pegar na mão. Não tinha Quase não nada. tinha nem beijo, assim, Às aquela vezes ia coisa, no né? cinema, assim, mas escondido, né? É. Então, quando eu comecei a namorar o Camilo, foi um namoro assim que nós namoramos, desistimos uns tempos, depois continuamos, até casar, né? Aí deu certo que casei. Mas não foi, a senhora não casou com o seu primeiro namorado. Não, a senhora teve vários Não, namorados tinha antes de, outro. quer dizer, antes de escolher, né? Ele também teve Ele várias também. namoradas. Ele também era de De Alfenas, ali da Alfenas. O região? pai dele era italiano, veio da Itália com 17 anos,
e que é o nome Piazalunga, né? Uhum. E casou com a minha sogra, que era de Carmo do Rio Claro. E tiveram 12 filhos. 12 12 filhos. filhos. Ele veio, e Família enorme. ele já tinha um tio aqui no Brasil. Ele começou a aprender com o tio a fazer manteiga, fazer queijo. Aí depois ele abriu, quando casou com a minha sogra, ele montou um laticínio e depois passou para os filhos tudo para fazer queijo e ter Uhum. laticínio. Uhum. Tanto é que nós viemos para o interior de São Paulo quando nós casamos e o meu marido montou um laticínio grande. Uhum. Que ano que a senhora casou, dona Maria? Eu Qual foi o casei, ano? eu casei em 1957. Em Eu casei na 57. Aparecida do Norte. Em Aparecida, já interior de São Paulo ali. Porque não é muito longe de Alfenas, né? Aham. Mas a gente casou porque meu sogro fez um casamento da primeira filha e foi uma fartura muito grande, mas o povo desperdiçou muito, criticou, que tinha coisa que não estava muito boa. Ele ficou sentido com isso. Aí o outro filho que foi casar, ele, alguma pessoa já estava levando os filhos. Ele pegou e levou esse filho para casar na Aparecida, foi o primeiro, era o mais velho. Aí quando nós fomos o terceiro a casar, aí nós fomos casar na Aparecida. Ele veio e falou para nós que queria levar. Eu não pude falar não para o meu sogro, porque ele era muito bom. Meu sogro e minha sogra, os dois Uhum. muito queridos, né? E aí nós casamos na Aparecida, fomos para Caraguatatuba, depois viemos embora. Ficamos um ano em Gaspar Lopes, um distrito de Alfenas. Mas deixa eu só entender, por que da escolha de Aparecida para o casamento? Porque lá é uma cidade católica que tem E a por causa da sua Basílica. formação, então a senhora Eu escolheu sou para muito que fosse católica lá. até hoje. Eu, no Colégio das Freiras, primeira vez que eu me senti mais assim católica, foi o dia que o padre dava ensino religioso. Ele chegou e perguntou: Hoje eu quero 4 catequistas daqui. A senhora já se Eu estava apresentou. fazendo o primeiro normal, eu tinha 14 anos. E eu levantei a mão e falei: Eu vou. Eu não, nunca mais eu deixei de ser catequista. Sou até hoje. Uhum. Mais ou menos uns 60 anos que eu sou Olha, catequista. e nesse desejo né, nessa proximidade, a senhora nunca pensou em, por exemplo, em ir para o celibato, virar freira, alguma coisa assim? Não, imagina, nossa, acho que nunca. A gente tinha uma vidinha boa, tudo baile que tinha, a gente ia, papai levava, né? Levava, Aham. esperava até a hora que acabasse o baile para a gente ir embora. E a gente aproveitou bastante, graças a Deus, né? O papai era Uhum. muito bom. Ele foi um pai maravilhoso. E ele, com os 2 meninos também, ele foi até muito, até ultrapassou o amor dele, porque 2 filhos homens, né? Nós já éramos casadas. Mas ele tinha loucura pelos netos também, né? Os netos aprontavam com ele também, né? Graças a Deus, uma família muito unida, com muito amor, né? Bacana. E a senhora, bom, a senhora casou em Aparecida, como a senhora disse, foi para um outro distrito, a senhora foi morar em outro lugar ali logo Perto de depois? Alfenas, um Gaspar Lopes, 20 Ainda em quilômetros. Minas ou já em São Não, Paulo? lá em Minas, Em perto de Minas Alfenas, ainda. né? Ficamos um ano lá só, Por que essa mudança ali de Alfenas para lá, para... para esse Pra... distrito? Não, porque meu sogro tinha lá o Ah, por laticínio. causa do laticínio, por Ele causa do montou o laticínio laticínio. lá e meu marido começou também a Ah, então mexer por isso com que ele. vocês foram para lá para Meu cuidar do marido laticínio. fez até a 8ª série, tentou começar a fazer antigamente científico, né? É, Mas depois não gostou, o pai já queria que trabalhasse, porque eram 12 filhos, né? Pôs todo mundo para para trabalhar. trabalhar. Os 12 trabalhavam dentro do laticínio ali. Os homens, eram 7 homens, né? Uhum. E eles foram tudo mexendo com queijo, fazendo queijo. Nosso queijo foi até bem famoso, que depois que a gente fez em Buritama um bom laticínio, chama Buritama nossa marca. Sim, sim. Aí Já nós, ouvi, já vi, já conheço a marca. hoje não tem mais, É, eu já porque cheguei a conhecer muito no passado. lá nós tivemos um grande laticínio, depois aqui no Mato Grosso, na fazenda, o Camilo fez um também. Aqui, quando era Mato Grosso ainda? É. Mato Grosso do Sul. Já era Mato Grosso do Mato Sul Grosso do aqui? Sul. Quando eu mudei para cá já era. Já era. Então ele fez um pequeno laticínio, mas porque o de lá era grande, a gente industrializava 30 mil litros por dia. Nossa, Agora bastante aqui coisa. não, aqui já era menos tudo. E no fim
Ele eu tomava conta, mas ele já estava meio desanimado. O meu genro, que é marido da minha segunda filha, Cristina, morava em Porto Velho, que ele era gerente de banco. Uhum. E ela é professora de música lá. Eles teve umas contrariedades de negócio de ladrão entrando no banco, essas coisas. Aí ele resolveu vir e tornou sócio do meu marido, né? E ele foi tomar conta do laticínio. Depois de muitos anos, meu marido ainda era vivo. A Cristina foi para lá cuidar. Tanto é que cuidou até agora, em maio, junho, julho, e fechou. Uhum. Então a senhora, vamos só fazer uma cronologia aqui. Quando que a senhora saiu de Alfenas? Eu saí minha filha tinha 1 ano, a mais velha, Maria José. Uhum. Foi em E aí, 58, eu saí, ela já tinha 3 meses. a senhora tinha 58, mais ou menos. 58. E aí você foi Eu morar mudei nessa cidade, em Buritama. Buritama. Eu cheguei em Buritama em 17 de junho de 58. Minha 58. E filha. aí, quando foi a vinda para cá, para Aí Mato Grosso do meu Sul? marido, com problema de coração, fez 3 pontos da Safena, achava que não trabalhava mais, que não podia, e resolveu vender o laticínio, né? Eu não queria muito não, porque minha vida em Buritama, eu ainda vou contar muita coisa, né? Tem Aham. muita coisa para Tem muita contar. coisa para contar É, ainda. e eu queria, já tinha fazenda, porque com o nosso laticínio de Buritama, ele ganhou bastante dinheiro, graças a Deus, né? Uhum. E aí foi comprando terra aqui, no município de Nova Alvorada do Sul, e foi comprando, foi aumentando, foi aumentando. No começo ele arrendava para plantar arroz, foi para desmatar, aquela coisa. Depois nós viemos para cá, aí ele começou a querer fazer queijo, né? Começou, fez um pouco uns queijinhos num pequeno lugar lá. Eu tenho até uma foto que eu vou mostrar também. Ele montou uma caldeira debaixo de uma árvore. E o tacho de queijo ali, trazia os leites dos vizinhos ali, Fazia embaixo da árvore. Foi assim que fazia ele começou a produção de ali, queijo ali. aqui em Mato Grosso do Sul. Aqui. Isso. E que cidade que é aqui? A Nova Alvorada do Ah, Sul. lá em Nova Nova Alvorada Alvorada. do Sul. E ele fazia o parmesão só. Olha que Mas maravilha. fazia até bastante tudo. Tinha um senhor, o senhor Luiz Trombini, que ele tinha uma fazenda perto e tinha uma Kombi. Ele ia lá buscar os queijos para vender aqui em Campo Grande. Olha que Vendia bacana e tal. E bastante assim até. foi desenvolvendo, foi Mas crescendo aí ali. depois ele resolveu fazer um prédio bom, com todos os recursos, câmara fria, tudo direitinho, né? E para poder cifrar, né? Porque era Uhum. tudo muito exigente, né? Porque não pode ser, Sim, né? claro. Ou Tem que fez ter o debaixo de uma árvore, acho carimbo. que ele fez para testar se ia dar certo, né? E aí ele Foi crescendo. registrou no Ministério da Agricultura, né? Dona Marlene, como é que foi para a senhora essa mudança? A senhora morava no interior de Minas, né, Gerais, de repente vem para uma região ainda no começo de um desenvolvimento. Mato Grosso do Sul estava no É, começo da sua vida enquanto estado novo, e no interior, né, Nova Alvorada, que praticamente só tinha a pois é. rodovia passando Ela no nem meio. era Não tinha ainda, não emancipada. era ainda. Não, ela depois de muitos anos que Era um ela distrito emancipou. ainda, né, Era um praticamente, Nova distrito. Alvorada. Eles chamavam lá de entroncamento, Um porque é troncamento, onde vai para São exatamente. Paulo, onde vai para Dourados, E né? como é que foi para a senhora essa mudança, Então, assim, eu vou contar para você assim, que em Buritama eu tinha uma vida muito, muito agitada, agitada? agitada. Eu sou até hoje, né? Mas lá, em Buritama eu fazia muita coisa que eu tenho que contar isso também, né? Tem. Mas aí, o dia que eu cheguei aqui no Mato Grosso, o Caminho já tinha comprado um apartamento para nós aqui, eu vim morar aqui no apartamento porque eu não aceitava muito ficar na fazenda. E eu vim para cá com uma empregada que eu trouxe de lá, mas eu não aguentei ficar aqui. Eu só com a empregada e ele lá. Quando eu ia para lá fim de semana, eu sempre tive um carrinho, né? Uhum. Eu ia e chegava lá, a lavadeira não tinha lavado a roupa direito, não tinha feito comida direito, não tinha arrumado a casa direito. Aí eu falei, não, eu vou vir para cá. Aí eu fui. Para mudar de vez. É,
Mas eu estava levando uma vida muito sem atração, né? Porque eu não fazia nada. Isso antes de casar, ou já casada? Não, já Já casada, casada. porque quando eu mudei para Buritama, eu já Já era estava casada, casada. né? Então, aí aqui em Mato Grosso, eu comecei a ficar muito, assim, eu só fazia um crochêzinho, uns bordadinhos, pintava uns pano de prato, assim que eu fazia. Mas já estava muito sem noção a minha vida, né? Aí Sem eu, perspectiva, não, digamos assim? não sabia o que mais. Eu fiquei até meio depressiva. Hoje eles falam em depressão, eu não acredito muito não, mas naquele dia, parece que até que eu fiquei um pouco depressiva. Aham. E então tinha uma escolinha ali no Zuzu, que é um alto posto, era um alto posto que tinha muita coisa. Tinha até um campo de aviação ali e Uhum. tudo. Tinha uma escolinha que era primário. E a minha filha já tinha mudado para uma fazenda que o sogro dela comprou também. Não era muito perto da nossa, mas era mais ou menos perto. E ela dava aula lá na escolinha, na fazenda, depois veio dar no primário, no Zuzu. E aí surgiu a ideia de fazer o ginásio, né? Uhum. Mas precisava de 4 professoras. Já tinha 2 ali no Zuzu. E aí a minha filha também, eles chamaram ela. Ela também já dava aula e precisava uma. Aí procuraram, não achava. Ela foi lá em casa e falou: mãe, a senhora vai dar aula lá no Zuzu. Mas como? Eu nunca dei aula direito, eu andei substituindo. Eu formei em Sua pedagogia, formação sabe? em pedagogia. Mas não tinha exercido assim nada. Uhum. É só o E, diploma, é, praticamente. e eu fiz uma complementação em Fátima de magistério, sobre educação, né? É uma complementação. E aí eu resolvi falar, então eu vou, mas 33 quilômetros o Zula de casa. Tinha um ônibus que, o primeiro era a Kombi, que pegava as crianças lá em casa e Uhum. trazia. Mas eu comecei a dar aula, peguei amor e gostei demais. Gostei demais. Dei aula até 2000. Foi um ano que Foi bastante tempo. eu tive um câncer de mama, né? Eu Uhum. vou contar Que é uma história que nós mais para vamos, muito frente. interessante, que nós vamos contar. E aí eu me realizei. Eu e a Mazé, nós fazíamos loucuras, loucuras. Bailes, festas, ia para Rio Brilhante quando tinha desfile. Nós, 6 meses, nós ficamos pertencendo em Rio Brilhante. Quando emancipou Nova Alvorada, nós ficamos ainda ah, dependendo de Rio Brilhante, né? Porque Aham. era distrito de Rio Brilhante. E quando tinha os desfiles de folclore, as coisas lá, aniversário de cidade de Rio Brilhante, a gente levava as crianças tudo para desfilar, sabe? E as crianças amavam, adoravam. Hoje, eu encontrar um ex-aluno é a maior alegria da minha vida. Porque eu sinto que eles gostavam muito de mim e Sim. gostam até hoje, Mas quem né? é que não vai gostar da senhora, né, Não dona sei, Marlene? né? Não sei. Bom, gente, tem muito mais histórias para contar da dona Marlene. A gente vai viver esses episódios junto com vocês aqui, né? Porque Voltar ainda em tem mais Buritama, de voltar em família. Buritama. Nós vamos voltar às histórias de Buritama. Quer dizer, tem muita coisa Tem para muito para ainda, contar tem ainda, muito ainda. né, dona Marlene? Tem. Então vocês aguardem, porque tem mais episódios pela frente. Aguardem a publicação dos próximos capítulos aí dessa história maravilhosa da dona Marlene Campos de Souza Piazalunga. A gente vê vocês no próximo episódio.